Olá, meu nome é Brenda Maria, estudante da UEG, Campus Formosa, e para a matéria de Sociologia da Educação eu trago o trabalho A Educação nos Clássicos da Sociologia, conceitos de Marx, Weber e Durkheim. Entendendo a sociologia como conjunto de métodos, técnicas e meios que estudariam as relações sociais, temos então a Sociologia da Educação, um ramo da sociologia dedicado a estudar a aprendizagem e os processos sociais, de como elas estão interligadas e como elas se modificam. Ela estudaria as organizações e instituições que se modificam com o desenvolvimento da educação e como as relações sociais compreendem e constroem o indivíduo social. O primeiro conceito que trago é o conceito de educação de Emile Durkheim. Para entender esse conceito, vamos falar sobre fatos sociais que era o seu objeto de estudo. Fatos sociais seriam todo modo de agir e pensar que exerceriam força sobre o indivíduo. Então, a sociedade, ao elaborar um ideal de como deve ser o homem, usando aspectos morais, físicos e intelectuais, eles estariam exercendo uma força no indivíduo, certo? Criando, então, um pensamento homogêneo de como o homem deve ser. A educação, então, perpetuaria e fortaleceria esse pensamento de como o homem deve se portar na sociedade. Então, a principal função da educação é a formação do ser social. Então, ela teria a função homogeneizadora, que é a que eu falei anteriormente, e diferenciadora, já que cada indivíduo se destacaria de alguma forma na sociedade dentro dos padrões que ela queria. A educação, então, ela seria passada dos que mais velhos e mais entendidos para os mais novos, que estão se construindo dentro da sociedade ainda. O outro conceito que trago é o conceito de educação de Karl Marx. E para entender esse conceito, você tem que entender que ele não falava da educação de forma explícita, já que ele não tinha esse pensamento de criar um estudo sobre sociologia. Ele falava muito sobre o capital, sobre a divisão social do trabalho, sobre as relações do capitalismo e a luta de classe. A relação de como o indivíduo se modificava e modificava ao seu redor para produzir capital era outro foco que ele falava. E não seria diferente na educação. A educação, ela seria, dentro da sociedade capitalista, objetivada a entender os interesses do capital. Ele treinaria o indivíduo para o mercado de trabalho. E a educação, então, ela não está conectada só ao ambiente escolar, ela estaria conectada a todo tipo de relação social. E ela imporia à sociedade os pensamentos das classes superiores. Outro conceito de estudo é o conceito de Weber. Weber foca não na sociedade em si, em todas as relações em si. Ele foca mais no indivíduo, nos seus pensamentos internos, nas suas ações referentes à sociedade e na sua conduta, certo? De como o indivíduo agiria na sociedade. Então ele cria um pensamento de que a educação está associada ao entendimento do mundo e a racionalizar. Seria você conseguir compreender o seu meio. E o processo de desencantamento do mundo está ligado ao pensamento do entendimento do capitalismo. Então, o papel da educação era criar um corpo burocrático para gerir os interesses e negócios da máquina estatal, do Estado e do governo. Dessa forma, concluindo meu trabalho, eu posso falar, então, da relação educação, construção social, sociedade e capitalismo, certo? Para Durkheim, a educação é uma instituição essencial. Ela qualificaria a sociedade, além de, infelizmente, selecioná-la, certo? E conduziria o indivíduo ao seu saber social. Marx afirma que a educação é espaço de reprodução ideológica dos interesses das classes dominantes. Já Weber, a educação era inovadora, já que influenciaria o indivíduo sobre o seu exterior e sobre o controle da sociedade, e faria entender a burocracia que ele estava. A educação para Durkheim e Marx é ampla, ela não se restringe ao ambiente escolar. Meu trabalho aqui está terminado. Minhas referências de início é o conceito de educação nos clássicos da sociologia, de Felipe Mateus de Almeida. Muito obrigada.